Tudão, que história é essa de denúncia e representação? Eu me confundo com isso e eu tenho medo de sair cair na prova e eu me dançar lá. Vou explicar e tentar ser de uma forma bem simples, através de exemplos, para ficar mais fácil você entender a diferença entre uma coisa e outra. É claro que as duas acabam indo para o mesmo sentido, que é você verificar uma infração, a legislação tributária municipal aqui do Rio de Janeiro, e você, a princípio, levar para as autoridades competentes. Mas, vamos lá. Quando, a princípio, há uma denúncia e quando há uma representação? Vou dar o exemplo. Você está lá no posto fiscal e aí você está no dia de plantão e chega um gente boa que acabou de receber um serviço que não lhe agradou e ele, a princípio, não pediu nota fiscal. Aí ele chega lá, olha, eu recebi um serviço, camarada, foi terrível lá, não sei o que, não sei o que lá, paguei já e foi péssimo, eu queria, a princípio, ver se não tinha o meu direito. Aí você fala, teu direito está baseado na nota fiscal, você pediu a nota? Aí ele fala, não. Você quer fazer uma denúncia? Quero. Então você tem a possibilidade de fazer uma denúncia, que pode ser uma denúncia espontânea, né? Aliás, pode ser uma denúncia anônima, como também pode ser uma denúncia onde você se autodeclara como denunciante. A denúncia, então, é sempre feita por uma pessoa de fora da administração pública. A denúncia é feita por quem é de fora. Outra situação que eu também vejo acontecer muito nos postos fiscais. Você está lá de plantão e lá um concorrente da empresa da frente fala assim, ó, a empresa X, ele não fala que é na frente dele, mas depois a gente descobre. A empresa X, ela a princípio está fazendo venda de serviço sem emitir nota fiscal. Prefeitura, vai lá e fiscaliza ele, faz uma devassa naqueles livros. Você entendeu? Então você fica, o fisco vira um instrumento de vindita, né? De vingança. Por quê? Porque eu estou querendo, de alguma forma, causar um dano naquela outra pessoa. Bom, quando isso acontece, normalmente, nós vamos realmente verificar aquela denúncia, mas muitas vezes a gente também vê se a denunciante tem empresa para ver se também se não está coisa errada lá também. A gente faz dos dois lados, mas isso aí não está escrito na lei, não, mas é uma norma normalmente utilizada pela fiscalização. Mas, de qualquer forma, o importante é entender que a denúncia é sempre de fora. Então, pessoas que estão fora da administração fazem a denúncia. E a representação, professor? A representação é diferente. Na representação, você é um fiscal, mas não tem competência para, vendo aquela verificação, lavrar o auto de infração. Eu falo disso dos chefes de postos fiscais de atendimento. Os chefes de postos fiscais, eles são fiscais até com autoridade superior, eles normalmente ganham até um melhor salário, porque eles, a princípio, chefiam várias outras fiscais, só que eles não têm a função fiscalização direta de tributos entre as suas funções, ou seja, eles não lavram auto de infração. Então, mesmo que ele faça uma verificação e, ao princípio, ele encontre uma irregularidade, ele tem que levar para uma outra pessoa que tem competência para fazer aquela lavratura. E o fiscal de fiscalização direta de tributos pode fazer essa lavratura. Então, o que acontece quando uma pessoa que não tem a competência para lavrar auto-infração dentro da secretaria, agora é dentro, ele, a princípio, descobre uma infração. Ele faz uma representação para a sua autoridade superior. Então, ele representa para a autoridade superior aquela infração. Veja, na denúncia, quem está fora da secretaria denuncia uma irregularidade. Na representação, quem está dentro da secretaria, mas é incompetente para fazer o auto de infração, denuncia a irregularidade. Então, as duas formas são para denunciar irregularidades. Só que um é de fora, denúncia, e outro é de dentro, representação. Você entendeu isso? Se você entendeu, está muito melhor que muita gente que, a princípio, trabalha no dia a dia dentro da Secretaria Municipal da Fazenda lá do Rio de Janeiro e que se enrola pra caramba com esses assuntos. Vamos lá. Qualquer pessoa estranha à administração poderá apresentar a sua denúncia de atos ou fatos que considere infração à legislação tributária, né? Para resguardo dos interesses da Fazenda. Então, veja só que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, sendo de fora da secretaria, sendo de fora da administração pública municipal, pode fazer uma denúncia, né? Qualquer pessoa. Mas, veja, isso aí é a denúncia. Agora, o servidor que verifica a ocorrência de uma infração à legislação tributária e não for competente, ou seja, ele não tem aquela função de fazer aquela autuação, para formalizar a exigência, ele vai fazer o quê? Ele vai denunciar? Não, aí ele muda a palavra, na hora da prova o povo se enrosca, né? Ele vai representar aquela situação perante o seu chefe.
imediato. Então, a representação é interna. A denúncia tem fonte externa. A denúncia e a representação, você vai ver mais adiante que elas podem ser feitas de forma verbal, mas, regra geral, elas são feitas por escrito. Então, denúncia e representação, regra geral, são feitas por escrito. Beleza? Essa é a regra geral. O que tem que ter na denúncia? Então, a qualificação do denunciante. Então, quando a denúncia é expressa, ou seja, você conhece o denunciante, a qualificação dele, os dados dele todos vão aparecer naquela denúncia. Tá certo? Os dados dele vão aparecer na denúncia. Qualificação do denunciante, qualificação do servidor que fez a representação. Indicação com a precisão possível do infrator. Como assim com a precisão possível? Veja, uma das coisas que faz com que a denúncia não tenha validade é você não saber quem é o infrator. A dúvida quanto ao infrator faz com que a denúncia seja vazia. Eu preciso de uma denúncia formalizada de forma que eu consiga saber qual que é a infração que foi cometida por aquele determinado infrator. Então é muito importante. Ele fala assim, ó, precisão, com a melhor precisão possível, determine quem foi o infrator, né? Descrição circunstanciada dos atos ou fatos. Descrição, ou seja, uma descrição correta dos atos ou fatos, né? Descrição circunstanciada. Então, por que essa descrição? Para que você possa ter todo um histórico. Olha lá, descrição circunstanciada é para você ter todo o histórico do que está acontecendo naquela determinada situação. Documentos e quaisquer outros elementos de prova em que, porventura, se baseiam a indicação do local onde possam ser encontrados. O que são elementos de prova? Não são as provas efetivas, mas são elementos que trazem indícios de que aquela situação aconteceu. Então, você tem elementos de prova ali para poder colocar dentro do processo. Documentos que ajudem na sua acusação fiscal. E, por último, você tem lá que a maioria das denúncias deve apresentar lá a assinatura de quem denunciou, do denunciante. Ou a assinatura de o seu representante. Então, a assinatura de quem denuncia está lá dentro do nosso processo. Tá certo? Mas, também, ó, por exceção, a denúncia também poderá ser feita de forma verbal. Hipótese que serão reduzidas a termo. O que é isso, professor? Na repartição que forem apresentadas. Gente, é o seguinte, denúncia verbal é aquela que o camarada às vezes nem sabe escrever. Então ele não vai pegar um papel e vai escrever para você, ele vai falar para você, olha, aconteceu, fiz lá, comprei o serviço, o camarada não emitiu nota, tá muito bravo, aí fala com aquele português errado muitas vezes, mas é uma denúncia. E aí você que é fiscal, está de plantão lá na repartição, você vai lá e anota tudo aquilo que ele está fazendo lá no computador. E no final fala aí, ó, bota aí teu carimbo aí, bota aí tua assinatura. Vai lá, assina com o dedão, feito. A denúncia que for feita de forma verbal, você reduz por escrito, ou seja, transforma no documento, pega a assinatura dele, está feita a denúncia. Você entendeu? Então, regra geral, a denúncia é feita por escrito. A exceção é transformar uma denúncia verbal por escrito. Tá certo? Exceto quando envolver no todo ou em parte condutas de agentes públicos municipais no exercício de suas funções, a denúncia poderá ser anônima. Veja. A denúncia poderá ser anônima. Então, existe a possibilidade de uma denúncia ser anônima. Só não pode ser anônima se for falando a respeito de conduta de agentes públicos. Tipo, ó, o agente tal é corrupto, hein? Então, se ele fizer esse tipo de acusação na sua denúncia, ele tem que provar e ele tem que apresentar a sua pessoa, né? Não pode ficar escondido. Hipótese em que o autor será facultado previsto no parágrafo 1º, ou seja, todas as situações de, a princípio, ser reduzido a termo, sendo vedado em qualquer caso acompanhar ou intervir no procedimento que vai ser feito a partir de então, bem como conhecer-lhe o resultado enquanto não se identificar. Então, o denunciante que for anônimo, ele não vai poder acompanhar o que for sendo feito lá a respeito da sua denúncia e nem saber o resultado, porque ele é anônimo, também não precisa saber de nada. Tá certo? Agora, se ele se apresentar, aí ele vai ter informações a respeito da sua denúncia. Na hipótese de denúncia anônima, não será necessário atender ao previsto no inciso 1 do caput, ou seja, ter a qualificação do denunciante, porque você não vai ter os dados do denunciante, porque o nome já está dizendo tudo, ele é anônimo. Em qualquer caso, deverá ser observado o dever de sigilo fiscal, não sendo permitido ao denunciante ter acesso aos autos
do procedimento de ofício, porventura realizado em decorrência da denúncia. O que acontece? O denunciante fala lá, ó, eu tenho aqui um esquema, eu já vi esquemas totalmente produzidos ali, os caras falando, ó, isso aqui que está acontecendo. Então o cara traz um esquema na Secretaria da Fazenda. E aí aquele esquema vai ser averiguado. Mas os resultados daquilo estão sob sigilo fiscal. E o sigilo fiscal só pode ser cobrado nas hipóteses previstas no artigo 197 e 198, lá do Código Tributário Nacional. Então não é com qualquer pessoa que você vai abrir aqueles dados. Nem para o denunciante. Os detalhes do que aconteceu. Ah, então eu fiz aquela denúncia lá sobre aquele camarada que trabalha lá na minha frente, eu queria que ele se ferrasse. Quanto foi a multa, hein, fiscal? Quanto foi a multa? Sigilo fiscal. Artigo 198 do CETEND já fala para ele, para com isso, rapaz, senão você vai se enrolar. Você entendeu? Por quê? Porque a princípio o sigilo fiscal é garantido ao sujeito passivo. Por último, recebida a denúncia ou a representação, o expediente será então encaminhado à autoridade competente para a adoção do procedimento cabível. A administração poderá deixar de executar procedimentos fiscais e administrativos fundados em denúncias ou representações quando de forma isolada ou cumulativa. Então, olha só, nem toda denúncia vai ter que gerar algum efeito, é o que ele está querendo dizer aqui. Se for uma denúncia anônima, pode ser que ela não seja levada adiante, olha lá, porque a administração pode deixar de executar procedimentos fiscais ou administrativos contra ela, porque ela é anônima. Está aqui previsto. Outra situação é quando você não identificou com absoluta segurança o contribuinte supostamente infrator. Então, se você não identificar o infrator, também estamos com um problema. Né? Como é que eu posso continuar com a denúncia sobre aquilo que eu não sei se é infrator ou não? Ou quando a denúncia ela é genérica ou vaga em relação à infração supostamente cometida. Então, uma denúncia genérica ou vaga também gera uma circunstância interessante. Ou quando não estiver acompanhada de indícios de autoria e de comprovação da prática da infração. Né? Não está acompanhada de indícios de autoria e de comprovação da prática, ou seja, a gente não tem indício de que realmente aquela pessoa... Sabe aquela coisa assim, tipo, ó, vai lá, fiscal, vai lá, que eu creio que tem coisa errada lá. Mas você não fala o que tem de errado, você não tem um exemplo para dar, você não tem uma nota fiscal que não foi emitida, você não tem uma coisa prática ali naquela situação. Para nós é uma denúncia que provavelmente, apesar de muitas vezes ser anônima, vai ser vazia, porque faltam elementos para você poder cumprir lá, até mesmo uma verificação prévia de ofício. Tá bom, pessoal? Entendendo a diferença entre a denúncia e a representação? Então, isso é o mais importante dessa aula. Entendemos também que nem toda denúncia vai ter efeitos. Entendemos que a denúncia, em regra, é feita de forma escrita, mas pode haver denúncia verbal. Entendemos que a denúncia, ela, em regra, vai gerar efeitos, mas pode ser que ela não gere efeitos. Entendemos que a denúncia, em regra, ela deve ser assinada, mas pode ser que nós tenhamos denúncias anônimas. Vocês entenderam tudo isso? Levemos para a prova. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!